Bom, o próximo exemplo, ele também trata da convolução, só que ele trata em ordem inversa do exemplo anterior. Aqui está sendo pedido a transformada inversa dessa expressão aqui, em S. Né? Bem, se a gente olhar essa expressão, tem duas maneiras de resolver isso, né? A gente pode fazer por frações parciais, mas a gente também pode, já que nós temos aqui uma expressão ao quadrado, né? A gente também pode ver isso, né, como sendo o produto da expressão por ela mesma. Ou seja, essa expressão ao quadrado é uma expressão vezes ela mesma. No caso aqui, 1 sobre s ao quadrado mais k ao quadrado é igual a 1 sobre s ao quadrado mais k ao quadrado, que multiplica 1 sobre s ao quadrado mais k ao quadrado. Então, assim, o caminho mais direto para resolver esse problema, ou seja, obter o Laplace inverso, né, o voltar para o tempo, consiste em empregar o teorema da convolução. Por quê? Porque o teorema da convolução diz que Laplace de uma convolução é produto de Laplaces. Certo? Então, o Laplace inverso, né, de um produto de Laplaces é igual a uma convolução. Então, no caso, a nossa f de s, né, as duas funções aqui do produto, elas são a mesma função. Né? Então, que função é essa? 1 sobre s ao quadrado mais k ao quadrado. Né? E a f de t associada a essa função é o seno de kt sobre k. Né? Porque o seno de kt sobre k vai dar, o seno de kt, ele vai dar como transformada, k sobre s ao quadrado mais k ao quadrado. Né? Então, 1 sobre s ao quadrado mais k ao quadrado é isso aqui vezes 1 sobre k. Né? Então, a função no tempo, que no caso é a mesma função, que tem como resultado Laplace inverso, né, de 1 sobre s ao quadrado mais k ao quadrado, é 1 sobre k seno de kt. Portanto, né, a convolução, né, então se eu quero encontrar a função no tempo, a resposta no tempo, desse produto de Laplace, que por acaso é a mesma função, eu vou simplesmente fazer a convolução da função 1 sobre k, seno de kt, por ela mesma, ou seja, vai ser 1 sobre k seno de k tal, né, essa função convoluída com ela mesma, que multiplica 1 sobre k seno de k t menos tal, né, d tal. Isso de 0 a t, a construção básica da convolução. Então, 1 sobre k aqui está multiplicado por 1 sobre k, então isso dá 1 sobre k ao quadrado, aí é uma constante, sai da integral, eu fico com integral de 0 a t, de seno de k tal, seno de k, t menos tal, d tal. Certo? Então, eu vou multiplicar um seno, eu vou fazer a integral de um seno multiplicado por outro. É o seno de k tal vezes o seno de k t menos tal, né? D tal. Bom, aí como é que a gente sai desse produto? A gente tem que desmembrar esse produto, né? A gente tem que desmembrar esse produto numa soma, né? Ou seja, a gente tem que pegar seno de k tal, né, que multiplica seno de k de t menos tal, e tem que transformar isso aqui numa coisa mais outra, né, d tal. Né? Então aqui d tal, aí tem a integral de 0 a t, isso aqui é d tal, integral de 0 a t. Né? Então o negócio é desmembrar esse produto numa soma. E qual é o caminho para fazer isso? Bom, como são duas funções, é um produto de funções trigonométricas, o que a gente pode usar aqui, né?
A gente sabe, né, que seno da soma, né, cosseno da soma, seno da diferença, ou seja, seno de A mais ou menos B, cosseno de A mais ou menos B, né, isso aqui são somas de produtos, né? Então eu penso assim, bom, então se eu pegar uma soma eu pegar um produto, né, de dois senos, e conseguir trabalhar como sendo o seno mais um outro seno, né, eu consigo resolver esse problema. Então eu faço o seguinte, eu pego, por exemplo, eu sei que seno de A mais B vai envolver o quê? Vai envolver termos seno, cosseno. E cosseno de A mais B vai envolver seno, seno e cosseno, cosseno. Então, Ai, meu Deus do céu. Peraí, gente, desculpa que entrou aqui um negócio que não tem nada a ver. Deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, vamos lá, continuando. Desculpa aqui a falha aqui. Então, nós temos uma integral com a multiplicação de dois senos. Então, a gente tem que trabalhar com cosseno, né, de soma e de diferença, para que a gente, então, isole, né, produtos de dois senos. Então, é basicamente o que está aqui, ó. Eu tenho aqui cosseno A mais B, cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. E cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Tá certo? Então, o que eu quero manter? Eu quero manter o produto dos senos. Então, se eu multiplicar essa expressão aqui de cima por menos 1, eu vou inverter o sinal, né? Então eu vou inverter esse sinal aqui para mais, eu vou botar um menos aqui, aí eu vou conseguir cortar isso com isso e vou ter 2 seno A, seno B. Então eu vou ficar cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B é 2 seno A, seno B. Então seno A, seno B é 1 meio de cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. Bom, então eu tenho aqui, né, voltando, o que eu tenho aqui? Eu tenho seno kt, seno de kt menos t, tal, desculpa, seno de k tal, seno de kt menos tal. Então, olhando para isso aqui, eu vou chamar primeiro o A de k tal e o B, né, o A de k tal, e o B eu vou chamar de k de t menos tal, ok? Então eu vou ter que seno de k tal, seno de k vezes seno de k de t menos tal, aí eu vou substituir aqui, k tal, k de t menos tal, k tal, k de t menos tal, né? E vou trabalhar nisso aí, né? Então eu vou ter seno de k tal, seno de kt menos tal, 1 meio, aí eu vou fazer as substituições aqui, as 4 substituições. O que vai acontecer aqui é que eu tenho k tal aqui, menos kt, mais k tal, então eu vou ter 2 k tal, menos kt, e, aqui, né? E nessa aqui eu vou ter k tal mais kt menos k tal. Então k tal vai sumir, vai ficar kt. Então desse primeiro cosseno eu vou ter cosseno de 2 k tal menos kt, e desse aqui vai sobrar kt, menos cosseno kt. Portanto, a convolução é 1 sobre 2k ao quadrado, né? Indo, voltando lá na expressão original, integral de 0 a t, cosseno de 2k tal menos kt, menos cosseno de kt de tal. Então eu vou integrar em tal. O t é uma constante, né? O t é constante. Que a minha integração vai ser em tal aqui, em tal aí, né? Então a primeira integral, que é essa daqui,
0 a t, cosseno de k, 2 tal menos t de tal, integral disso é, integral de cosseno é seno, então fica cosseno de k, 2 tal menos t, e o que sai? E sai o 1 sobre, o 1 sobre k, né? Desculpa, o k, não, sai o 1 sobre k, então fica, 1 sobre k não, sai o 1 sobre 2k, né? Por que 1 sobre 2k? Porque aqui eu tenho 2k tal, né? Eu tenho seno de 2k tal menos kt, certo? Então, o que vai sair aqui? 1 sobre 2k, que é o que está multiplicando o tal, que é o que está sendo integrado, né? Bom, então, eu tenho 1 sobre k, 1 sobre 2k, seno de 2, aí eu vou aplicar os limites de integração nisso aqui, né? Então, eu tenho 1 sobre 2k, fica do lado de fora, seno de k, 2 tal menos t, de 0 a t, então fica t, então eu vou substituir tal por t, vai ficar 2t menos t, aqui vai entrar t, aqui vai entrar t, aqui já está t, né? Menos o outro limite, seno de k, substitui o outro limite, 2 vezes tal, que é 0, menos t, então fica 1 sobre 2k, seno de, aqui vai ficar kt, né? kt, não, desculpa, aqui não, aqui, né? Porque aqui é 2t menos t, então vai ficar seno de kt, isso aqui se torna isso, e isso aqui fica 0, fica menos seno de k, menos seno k, menos t. Só que seno de menos t é menos seno t, né? Seno de menos t é igual a menos seno de t, tá? Então, o k é uma constante, vai trocar o sinal aqui, então eu vou ficar com menos com menos dá mais, eu vou ficar com 2kt, isso aqui é o resultado disso, vai ser 2kt, 1 sobre 2k, 2 seno de kt. Corto 2 com 2, vai ficar seno de kt sobre k. Essa é a primeira integral, que é essa aqui. A segunda integral é isso aqui, integral de 0 a t de cosseno de kt de tal. Ora, só que eu estou integrando em k, em tal. Então, cosseno de kt é uma constante. Então, vai ficar, a integral vai ficar tal, né? Porque, na verdade, cosseno de kt é uma constante, é como se fosse cosseno de kt, né? Que é uma constante de integral de 0 a t de tal. Então, isso aqui vai ficar tal, né? Cosseno de kt, de 0 a t, né? Cosseno de kt de 0 a t. Então, o tal é substituído por t, fica t cosseno de kt menos 0 cosseno de kt. Então, isso aqui é 0, vai ficar, só fica isso, t cosseno de kt. Tá? Bem, então, esse é o resultado da segunda integral. Logo, a convolução é 1 sobre 2k ao quadrado, seno de kt sobre k, menos t cosseno de kt, certo? Ou seja, fazendo a distribuição aqui, vou ficar com seno de kt sobre 2k ao cubo, menos t cosseno de kt sobre 2k ao quadrado. Então, fica... aqui eu vou fatorar isso aqui, vai ficar seno de kt menos kt cosseno de kt. Então, essa é a resposta no tempo. Então, reparem que a minha solução y de t é igual a 1 sobre 2k ao cubo, que multiplica seno de kt menos kt cosseno de kt. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma observação que está relacionada à física, certo? O que acontece aqui? Na medida que o tempo passa, né, vamos supor que se fosse uma resposta de um sistema. Na medida que o tempo passa, o t vai crescendo
infinitamente, então isso aqui vai crescendo infinitamente. Então isso aqui é um fator que está fazendo esse cosseno ele crescer infinitamente, né? E eu tenho um seno subtraindo ele. Então o seno ele fica assim, né? Mas esse cosseno ele fica como? Ele é negativo, então ele começa daqui, né? Só que ele vai crescendo. Por quê? Por causa desse multiplicador aqui que está por fora dele. Certo? Aí eu vou subtrair isso menos isso. Então o que acontece é que o resultado disso, de qualquer maneira, quem está mandando aqui no resultado é isso aqui. Isso está crescendo, crescendo. Então, quando eu faço a moral da história aqui, quando eu faço a convolução de uma função com ela mesma, uma função seno com ela mesma, eu estou gerando uma resposta que é crescente infinitamente com o tempo. Então isso, quando eu coloco a palavra ressonância aqui, é porque eu estou fazendo uma analogia com o que seria a ressonância de um sistema físico, né? É como se eu estivesse pegando um sistema e eu pegasse um sistema que ele tem uma resposta, uma determinada resposta, que é o seno, é uma resposta natural dele, seno, cosseno, seno de kt, e pego ele e excito com seno de kt. Então, o que a gente viu lá na parte de convolução? Que isso significa pegar um sistema, né? E um sistema que tem uma determinada frequência de ressonância e excitar ele com a frequência de ressonância, né? Então, numa frequência que coincida com a frequência de ressonância. Então, o que vai acontecer é que ele vai entrar em ressonância. Eu estou excitando ele com a frequência natural dele, ele vai entrar em ressonância. Então, simplesmente por quê? Porque esse problema me deu a situação de eu ter que fazer a convolução de uma função com ela própria. Uma função harmônica, né? Uma função trigonométrica, senoidal com ela própria. Então, a resposta passa a ser uma resposta que cresce infinitamente com o tempo, né? Bom, então esse foi o quarto exemplo, né? E vamos então passar para o próximo exemplo, o quinto exemplo, que trata agora de uma equação integral, ou seja, existe uma integral e que vai ser aplicado o Laplace nessa integral. Então a gente já vai aplicar novamente a convolução pelo fato de estar fazendo a integral de uma Laplace de uma integral. Ok? Vamos lá então.